Bom dia, amado, boa tarde, boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, nós vamos ler agora, nós acabamos o capítulo 5, que eu acabei falando o último versículo, o penúltimo versículo fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, que a graça de Jesus é muito maior do que o pecado de Adão, que alcançou o pecado de Adão, Adão é nosso representante na área do pecado. Então, como descendente de Adão, somos todos pecadores. Por ser descendente de Adão. E aí, mesmo como por um homem só Adão entrou o pecado no mundo, a obediência de um homem só, que é Jesus, é capaz de pagar o pecado de todos aqueles que crerem nele. Amém? Então agora o 6 começa assim. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Aí Paulo está ensinando, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então nós vamos continuar vivendo no pecado para que essa graça abunde ainda mais. Aí Paulo responde, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Então Paulo disse, não, Paulo estava pressupondo uma coisa que passava pela cabeça deles. Já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos viver no pecado então, Paulo, para essa graça abundar ainda mais. E Paulo falou, não, de modo nenhum. É como se Paulo já desconfiava que ele ia dizer assim, já que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos por essa graça aí, Paulo. Então vamos largar as obras de mão e vamos se entregar para o pecado de vez, porque visto que nossas obras não contam, aí Paulo, não, eu não estou dando licença para vocês pecar. Eu estou dizendo que nós não somos salvos pelas obras, mas eu não estou dando licença para você viver uma vida de pecado. E aí ele explica aqui e vai ficar bom, olha, vai ficar maravilhoso, ó. Romanos 6, agora o 4, continua no 4. De sorte que fomos sepultados com ele, com Jesus, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Paulo está dizendo aqui, rapaz, não é assim não, funciona assim, do mesmo jeito que Jesus morreu, o que ele está dizendo é isso, basicamente, do mesmo jeito que Jesus morreu, foi sepultado, para oferecer a nós essa graça, ele foi o único justo. Aquele que recebe essa graça que Jesus dá, também agora deve andar em novidade de vida. Não deve andar entregue ao pecado. Tem que romper com o pecado, com as velhas práticas, porque agora você não é mais descendente de Adão. Você agora vai lutar contra a sua velha natureza e servir a outro agora. Você não vai mais servir o pecado, você vai servir a outro, que é a Cristo, que você foi morto com ele. Aí, meu irmão, aqui ele está ensinando claramente que o nosso batismo ali, quando você mergulha na água ali, nosso batismo em Cristo, você confessou Cristo, que é salvo pela justiça de Cristo, quando você confessa Ele, ali você rompeu com a velha, você não vai mais praticar aquelas velhas obras, você está decidido, eu não vou mais servir a velha natureza adâmica, eu não vou mais servir mais o corpo de Adão, eu vou buscar servir a Cristo. Quando você mergulha ali no batismo, simboliza que você morreu, a velha natureza. Quando você ressurge ali das águas, é um simbolismo, tá, amado? Não está dizendo que você ali já nunca mais vai pecar, que você já não. É um simbolismo. Simbolismo, o batismo é um simbolismo. Por isso que os irmãos pregam que é verdade que batismo não salva ninguém. Que salva é a transformação interna. Ali é um simbolismo para você entender. É como se fosse ali se estivesse num ambiente de judicial, ali num tribunal. Você morre a velha criatura e ali vem uma nova criatura, você é carimbado ali como justo, porque você creu. E agora a justiça é carimbada em você. Agora você não serve mais o pecado. Você decidiu por livre e espontânea vontade. Por isso o batismo não é obrigatório. Você tem que escolher. Eu escolho servir a Cristo agora, ser uma nova criatura. Dá para entender, né, meu amado? Estou sendo claro. Então é isso. Estou sendo uma velha criatura, eu escolho agora lutar contra a minha velha natureza e viver para Deus. Estou rompendo com a morte.
Agora eu estou buscando uma nova vida. Ali, quando mergulhou, simbolizou a morte, sua morte. Você morreu para suas velhas práticas. Como Cristo foi crucificado no madeiro. E aí, como Cristo foi ressuscitado, simboliza claramente agora também, amados, assim como Deus ressuscitou Cristo, a sua nova vida simboliza claramente uma nova vida. Você agora não vive mais para o pecado, agora você vive para Deus. E por isso que é uma nova vida. E isso não é só de maneira teórica, não. É de uma maneira prática. Isso apontando para a sua ressurreição na vida eterna, entendeu? Não, agora, essa nova vida que eu vivo pela fé em Cristo Jesus, eu vivo uma nova vida, e essa nova vida aponta para a minha ressurreição. Assim como eu morri com Cristo naquela cruz, assim também agora eu ressuscitei, né? Eu vou ressuscitar, agora eu ressuscitei, eu vivo uma nova vida que é palpável. Agora eu não ando mais nas práticas pecaminosas do passado. Eu vivo uma nova vida que é palpável, é paupérrima, dá pra ver que eu sou uma nova criatura. Só não vê quem não quiser, entendeu, meu amado? É por aí que vai. Aí deixa eu só ler para ver, ó. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Viu que eu acabei de falar? E continua. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Viu? Morreu com Cristo, semelhança com Cristo na morte, então semelhança com Cristo na vida. Prova disso é a tua nova vida. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, ou seja, você rompeu com o pecado, você agora vai ver, para que não se vamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, o batismo, você morreu. Eu quero me batizar, eu quero morrer para a velha natureza, me batizei. Você morreu. Porque aquele que está morto, você morreu, está justificado do pecado. Então, você foi carimbado como justo. Lembra do tribunal que eu falei ali, quando você é batizado? Você está perante os irmãos ali. É por isso que Jesus diz assim, ó, tudo aquele que assinalar na terra será assinalado no céu. É uma forma judicial. Ora, se já morremos com Cristo, por isso que chama, meu irmão, testamento. Antigo Testamento e Novo Testamento, é isso mesmo. É dentro da lei, mas não é da lei dos homens, é da lei de Deus. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Viu? Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Cristo ressuscitou. A morte não mais tem domínio sobre ele, sobre Cristo. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, Jesus, né? Mas quanto a viver, vive para Deus. Jesus vive para Deus. Assim também vós, eu e você, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Antes o pecado reinava, ele dominava você. Para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Você não vai apresentar o seu corpo para instrumento de pecado. É fácil entender, meu irmão. Agora você vai apresentar seu corpo de livre e espontânea vontade. Repito, não é obrigado. Fala, eu escolho agora lutar contra o meu desejo pecaminoso e viver para Deus. Viu? Aí, ó. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Eita, promessa maravilhosa. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Até aí, meu irmão, tá vendo? O pecado não terá domínio. Porque, meu irmão, antes de você se batizar, eu estou falando um verdadeiro batismo, não estou falando um batismo falso, não. O verdadeiro batismo, meu irmão, antes de você se batizar, o pecado te dominava, você não tinha um autocontrole, domínio próprio, você servia de livre e espontânea vontade do pecado. Agora, uma vez batizado, meu irmão, a Bíblia diz que nós não vivemos debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça. Repito, quem vive debaixo da graça
Não é uma licenciosidade. Então agora vamos viver no pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos viver no pecado, Paulo? Não estou dando licença para vocês viver no pecado. Você não vive debaixo da lei, mas você vive debaixo da graça. E essa graça que foi concedida lá no tribunal, quando você se batizou, tribunal de Cristo, quando você foi carimbado como justo, agora você decidiu dizendo assim, ó, eu não vou servir mais a morte, agora eu vou servir a vida. Amém? Novas práticas, eu tenho nova vida, novas práticas, novos costumes. Entendeu, meu amado? É isso aí. E eu quero que você ainda não vai só além, não é só novas práticas, novos costumes. É uma transformação tanto moral quanto espiritual, interna. Amém? Para todos entenderem. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.